Você já tentou subir um produto para algum marketplace e o anúncio simplesmente não ativa ou fica lá embaixo nas buscas porque a tal da ficha técnica está incompleta? Se você faz isso manualmente em cada marketplace, você está rasgando tempo. Hoje você vai aprender como usar as categorias e os campos customizados no Bling para preencher a ficha técnica de uma vez só e mandar tudo certinho para as lojas. Para não ter confusão, vamos alinhar uma coisa. Se o seu cliente precisa escolher entre voltagens, por exemplo, 110 ou 220 na hora de comprar, isso se chama variação. E a gente vai deixar um vídeo aqui na sugestão para você assistir, caso o seu cenário seja esse. Agora, se o marketplace precisa saber se o seu produto é de plástico, metal, se é bivolt ou qual é o fabricante do motor, isso se chama ficha técnica. E é aqui que entram as categorias e os campos customizados. Funciona assim: a categoria diz para o Bling e para o Marketplace em qual gaveta o seu produto fica. Por exemplo, eletrodoméstico, liquidificadores. Já os campos customizados são as perguntas específicas que essa gaveta exige. Por exemplo, material do copo, quantidade de velocidades, entre outras perguntas. Porque convenhamos, não faz o menor sentido o Bling te mostrar o campo do material do copo quando você está cadastrando uma calça jeans, não é? A não ser que seja uma calça jeans muito moderna. E é por isso que a gente criou campos customizados dentro das categorias. Assim, seu cadastro fica limpo, você preenche rápido e o Marketplace recebe o anúncio perfeito. Bom, mas aqui no Bling, como que funciona pra gente cadastrar tudo isso? Primeiramente, o primeiro aviso que a gente precisa deixar é que se a conta do seu Bling é nova, a gente primeiro precisa cadastrar um campo, pelo menos de teste. Depois disso, a gente consegue cadastrar os demais campos vinculados na categoria. Aqui a gente vai simular como se a conta fosse nova e aí a gente vai fazer junto esse processo. Então vamos ver isso na prática. Aqui no canto superior direito, a gente vai clicar na engrenagem em todas as configurações. Vamos escolher a opção de Sistema, Campos Customizados. Lembrando, se a nossa conta for nova, a gente precisa pelo menos criar um campo de teste aqui. A gente vai clicar em Adicionar Campo. Aqui a gente vai definir que tipo esse campo vai ser. Como é um campo de teste, o primeiro campo, a gente vai criar um campo do tipo texto e aqui no nome do campo a gente vai colocar teste. E aqui a gente só simplesmente pode salvar. Uma vez que esse campo de teste foi criado, vamos conhecer um pouco mais essa tela dos campos customizados. Aqui a gente consegue ver todos os campos de produto. Vocês podem ver aqui que tem vários campos. Por quê? A gente tem diversas lojas integradas aqui, todas as categorias que a gente utiliza vão pedir campos diferentes, por isso que a listagem é bem grande, bem extensa. Aqui também a gente consegue personalizar os campos customizados nas nossas ordens de serviço e em clientes e fornecedores. Para mais detalhes sobre esses campos, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo para você conferir como você pode usar esses dois recursos no seu negócio. Aqui também a gente vai conseguir fazer uma pesquisa pelo nome do campo, pelo tipo do campo, se é inteiro, decimal, lista, enfim, qualquer modalidade de campo, e a cifração, se eles estão ativos ou inativos. Então aqui para a gente conhecer um pouco dessa nova tela. E aqui, como a gente pode observar, se eu pesquisar o campo que a gente acabou de criar, o campo de teste, ele já aparece aqui do tipo texto, mostra que está ativo e dá a opção de a gente editar ou excluir esse campo. E também, bem importante, caso a gente queira fazer isso massivamente, a gente consegue selecionar os campos que a gente deseja e excluir eles de uma vez só. Beleza, mas uma vez que eu tenho meu campo novo criado, como que eu faço para adicionar isso na categoria? Então vamos entrar no menu de todas as configurações, vamos clicar aqui em Cadastro, Categorias de Produtos. Aqui em Categoria de Produtos, a gente vai poder cadastrar as categorias dentro do nosso Bling. Esse caso aqui a gente consegue visualizar as diversas categorias que a gente tem. E caso eu queira adicionar outra categoria, eu vou clicar aqui em Incluir Categoria. E aqui eu vou preencher o nome e também já vou conseguir selecionar alguns campos customizados, inclusive o campo de teste. Mas o ideal, antes da gente fazer esse vínculo, é amarrar essa categoria com a nossa loja virtual. Por quê? A partir desse vínculo com a loja virtual, que a gente vai entender que tipo de campo customizado essa categorização vai pedir. Vamos ver na prática. Então, por exemplo, se aqui eu quisesse incluir uma categoria do tipo cadernos, lançamentos, eu poderia salvar e pronto, a minha categoria dentro do Bling foi criada. Agora, quando eu quero vincular
vincular essa categoria para saber quais campos ela vai me pedir como obrigatório, eu vou clicar aqui em vincular categorias multiloja, vou selecionar, por exemplo, a loja que eu quero integrar, por exemplo, o Shopee, vou buscar aqui nesse símbolo de atualização para ele buscar e sincronizar com a Shopee a estrutura de categorias que a gente vai precisar, e agora aqui a gente vai montar as categorias que mais fazem sentido com o caderno, por exemplo. A gente vai escolher aqui papelaria, cadernos e papéis, aqui nós vamos escolher cadernos e blocos de nota. A gente precisa chegar até o final dessa página, para que quando chegue nessa tela, onde a gente vai visualizar categorias da loja no lado esquerdo e no lado direito as categorias que nós cadastramos dentro do Bling. Aqui eu já vou vincular cadernos lançamentos. Quando a gente abrir a nossa categoria, vocês vão observar que vai mudar um pouco a estrutura. Antes não estava aparecendo os campos customizados, agora tá. A gente fez todos os vínculos necessários para buscar a categoria que a gente vinculou e os campos customizados, a ficha técnica nela, que essa categoria pede como obrigatório. Então vamos ver. Aqui mesmo, se eu já tenho o campo material criado, eu preciso buscar ele aqui na descrição e aí eu seleciono o campo material e faço o vínculo com o campo aqui na listagem abaixo. E aqui a gente vai ter que fazer um mapeamento desse campo. O que é esse mapeamento? A gente vai dizer que a opção papel do nosso marketplace é a opção papel aqui dentro do Bling. E a gente precisa fazer esse mapeamento somente com os campos customizados que a gente vai utilizar. Então, nesse caso, papel e papel tá o suficiente para a gente avançar. Agora, no caso de um campo customizado novo, a gente consegue fazer a criação por aqui. Então, por exemplo, digamos aqui o tipo de caderno, bloco de anotações, a gente vai clicar aqui, vai criar um novo campo e vai salvar. Vocês viram que ele já salvou e já fez o mapeamento? Então, isso significa que ele já fez essa etapa. Eu só vou precisar fazer o remapeamento caso eu cadastre uma nova categoria que busque esse mesmo tipo de campo customizado. E também se esse campo customizado for do tipo lista. Caso seja do tipo texto, decimal, qualquer coisa que a gente precise preencher, a gente não precisa fazer um mapeamento. Uma vez feito todo esse mapeamento, a gente vai clicar em salvar. Pronto, a gente já vai poder selecionar essa categoria lá no nosso produto. E é importante, uma boa prática é a gente fazer essa etapa de categorização antes de cadastrar os nossos produtos. Por quê? Quando a gente for cadastrar, a gente já vai ter os campos lá dentro para fazer o preenchimento. A gente acaba ganhando um pequeno tempo ali no cadastro dos nossos produtos, porque a gente não tem esse retrabalho de voltar lá para preencher. Bom, então, uma vez que a gente fez todo o vínculo do campo customizado com a categoria e deixou tudo beleza, agora a gente pode fazer o preenchimento desse campo dentro do nosso cadastro de produto. A gente vai entrar aqui em cadastro produtos. Aqui, por exemplo, a gente vai buscar por caderno e ele vai trazer toda a listagem dos nossos cadernos que a gente tem disponível. E aqui vai uma dica muito especial. A gente pode selecionar todos os nossos produtos e no lado direito escolher a opção incluir categoria para selecionados. E aqui a gente pode fazer o seguinte, escolher a opção cadernos, lançamentos, escolher a loja e marcar aqui a opção cadernos, lançamento. E aí incluir categorias. Quando a gente incluir essas categorias nos nossos produtos massivamente, dentro do nosso caderno específico, se a gente descer a página lá no finalzinho, vocês vão ver que já vai estar buscando a categoria que a gente pré-selecionou. E aqui também a gente pode trocar caso necessário. E aí, se a gente observar, uma vez que a gente busca a categoria, aqui a gente já consegue preencher as informações necessárias dos campos customizados que a gente vinculou na tela anterior. Aqui eu consigo preencher o material, consigo escolher as opções. E uma vez que eu selecionei essas opções, eu posso clicar em salvar. E caso eu não queira fazer o preenchimento das categorias massivamente, a gente sempre pode fazer o preenchimento através do carrinho multiloja. Dentro do carrinho multiloja, a gente seleciona a loja que a gente vai mandar esse produto e que a gente fez o vínculo com a categoria. E aqui no lado direito do carrinho, ele já vai mostrar as categorias que existem e que estão vinculadas com a loja. Basta a gente marcar aqui e salvar. E aí, gente, é importante agora fazer o envio desse produto para o marketplace. A grande maioria dos marketplaces exigem campos customizados. Sempre vai ter na documentação como pré-requisito. É importante sempre consultar a central de ajuda para validar se precisa ou não, mas normalmente os marketplaces precisam. E aí, gente, o pulo do gato para quem vende marketplace, quando você faz esse mapeamento certinho da categoria, na hora de exportar o produto, a ficha técnica já vai preenchida direto. E se esse vídeo te salvou de passar raiva hoje, faz o seguinte, deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder os próximos tutoriais e ative o sininho.
sininho. Ficou com alguma dúvida sobre campos customizados? Deixa aqui nos comentários que a nossa equipe vai te responder. Boas vendas e até o próximo vídeo!